Abrir sua Bíblia. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Verso número 12. Atos, capítulo 4, verso número 12. Ajude aí esse irmão, essa irmã a encontrar. Atos 4:12. Todos encontraram? Então vamos esperar. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Agora já podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Feche teus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Senhor, porque podemos livremente, com alegria em nossos corações, te adorar. Podemos, Senhor, levantar a nossa adoração nesse lugar. Senhor, agora queremos te pedir, Senhor, que tu venhas falar conosco. O que será pregado é a tua palavra, não é a palavra de um homem, Senhor, mas é a palavra de Deus, é a tua palavra, Senhor. Que ela venha encontrar lugar, Senhor, em cada coração nessa noite. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Atos capítulo 4, a partir do verso 1, vem relatando sobre uma perseguição que acontece. A palavra diz que, no capítulo 3, que Pedro e João estavam indo a caminho do templo. E quando eles vão a caminho do templo, eles encontram ali um homem, e esse homem costumeiramente era colocado naquele lugar com o objetivo de pedir esmola. Ele era coxo, e a palavra diz que quando ele pede, Pedro e João, olhando para ele, se comoveram daquela situação, param e olham para ele. E ele disse: olha para nós. E ele então olha para eles, esperando receber talvez um dinheiro. E aí Pedro faz aquela declaração linda, né, dizendo que não tinha prata, não tinha ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. A palavra declara que ele, sendo tomado pela mão direita, ele levantou, né, os seus pés e artelhos se firmaram, e ele começou então a saltar com alegria diante daquilo que tinha acontecido. Ele, na verdade, alcançou um milagre naquele momento ali. E diz a palavra no capítulo 3, verso 8, que saltando ele, pondo-se em pé, andou, entrou no templo e andava e saltava, louvando a Deus.
a palavra continua declarando, falando sobre ainda um pouco mais sobre essa história. E o que aconteceu, o que começou a acontecer então, a partir deste momento. Nós vemos aqui um Pedro totalmente diferente daquele Pedro que anteriormente tinha negado Jesus, agora um homem cheio de autoridade, um homem ousado, e Deus fazendo milagres através da vida dele. Os doutores da lei, os responsáveis, ouvindo sobre o que tinha acontecido e temendo, porque ele começou a pregar sobre Jesus, ele começou a falar sobre Jesus, falar sobre o poder do nome de Jesus. Aqueles homens, então, os saduceus, começaram a temer. E eles, então, começaram a ser perseguidos em função disso. E aí, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz, então, que o capitão do templo e os saduceus, preocupados, então, com tudo que tinha acontecido, com a repercussão que aquele acontecimento trouxe, eles estavam extremamente preocupados com a repercussão que estava acontecendo em função daquilo, estavam brabos porque ele falava do Jesus ressurreto e eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam nisso. E aí detiveram eles e começaram então a questionar, levaram eles para a prisão e ali começaram então depois um questionamento a respeito daquilo que tinha acontecido. Eles colocam então eles no meio e aí começam a questionar, por que aquilo tinha sido feito, como que aquilo tinha sido feito, com que poder ou em nome de quem aquilo tinha acontecido. E aí Pedro, mais uma vez, cheio do Espírito Santo de Deus, começa então a falar para aqueles homens que eram os principais do povo, os anciãos de Israel, sobre tudo o que estava ou que tinha acontecido. E Pedro, ele não guardava nada. Na verdade, ele falou tudo exatamente como tinha que falar. Falou claramente para que aqueles homens realmente entendessem o fato, aquilo que tinha acontecido naquele momento. E aí ele vem dizendo lá no capítulo 4, a partir do verso 10, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram. Pedro não guardou palavras. Aquele a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou ele dos mortos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, aqueles a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome de Deus, é que este está são diante de vocês, que aquele homem tinha sido curado. Provavelmente ele estava ali, servindo inclusive como testemunha. E ele vem dizendo o seguinte: e ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E aí ele faz essa declaração fantástica, essa declaração linda, dizendo que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqueles homens ali, quando Pedro começa a falar sobre isso, que a solução era através de Jesus, que a salvação era através de Jesus, que não havia uma outra maneira que somente através de Jesus Cristo. Aqueles homens, na verdade, começaram a ficar impactados, porque eles sabiam que Pedro e João, eles eram homens indoutos, eles não eram homens letrados, eles não tinham conhecimento, e eles veem que Pedro começa a discursar, começa
a pregar com ousadia, começa a falar realmente com conhecimento. E eles então começam a ficar impactados com aquilo e reconhecem que Pedro, de fato, havia estado com Jesus, o Messias. Eles, vendo então aquele homem que tinha sido curado, né, ali que ficava naquela porta, perto daquela porta chamada Formosa, e conhecendo a situação daquele homem, sabendo que todos os dias estava ali, de repente ele vê o mesmo homem totalmente curado, totalmente restaurado, e ali pulando e saltando e se alegrando, porque ele tinha recebido o milagre dele naquele momento. Eles ficaram tão impactados, que eles falaram, olha, nós estamos perdidos, não tem nem como esconder tal fato, porque nós mesmos sabemos e conhecemos muito bem a história dele. Nós sabemos muito bem quem era esse homem, e agora a gente vê esse homem totalmente curado. Já não é mais um coxo. E eles então chegam para Pedro e João e falam, olha, faz assim, vai embora, mas não fica por aí falando de Jesus, não. Não fica falando daquilo que ele está fazendo, não fala de Jesus, não. E eles ameaçaram eles. Eles não queriam de maneira nenhuma e ameaçaram, inclusive, castigar eles se eles continuassem falando de Jesus ou do poder do nome de Jesus. Então, naquele momento, Pedro se vira para ele e diz, olha, eu não posso deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar dessa verdade. Eu não posso deixar de pregar essa verdade. Eu não posso me calar diante disso. E aqueles homens, então, foram liberados e seguiram, então, no seu propósito de evangelização. O título da palavra, o tema, é A Solução Foi Oferecida. Nós lemos que não há salvação em nenhum outro. E diante de tantos acontecimentos que temos visto todos os dias, a nível mundial, nós nos deparamos com tanta coisa, coisas que nos deixam estupefatos, coisas que nos deixam estarrecidos, nos deixam tristes, que tem acontecido a nível mundial. A gente tem aí vários exemplos de coisas que têm acontecido nos mais variados segmentos da sociedade, nos mais variados segmentos, seja político, seja religioso, enfim. Nós vemos, por exemplo, em relação ao governo, temos visto tantas coisas terríveis acontecendo, tantas coisas vindo à tona, né, na atual gestão que nós temos. Nós vemos uma avalanche de corrupção no governo, no Congresso, na Câmara, enfim. Nós temos visto coisas terríveis acontecendo, temos visto que aqueles que projetam leis, que deveriam viver a prática da lei, na verdade são os primeiros a serem acusados de desvio de dinheiro público, acusados de superfaturamento, acusados de tantas coisas terríveis. Aqueles que preparam as leis, eles são os primeiros a errarem. Nós vemos diante disso um povo totalmente insatisfeito, pedindo a solução para tantas coisas, diante de tantas coisas que têm acontecido em nossa nação. Mas isso não se limita somente ao Brasil. Nós vemos várias nações passando pelo mesmo problema. Nós vemos, por exemplo, líderes também de várias religiões, sendo elas cristãs ou não, que têm usado de mentiras para manipular o povo, por amor
ao dinheiro, vivendo uma ostentação, enganando as pessoas em nome da fé. Nós vemos grupos radicais que sequestram, que leiloam jovens, adolescentes, meninas de 4, 5 anos para que elas sejam vendidas como escravas sexuais. Nós vemos uma sociedade gritando, salve os animais, e tem declarado morte todos os dias a crianças indefesas, declarando sim ao aborto. Nós temos visto uma sociedade totalmente corrompida. Vemos o direito sendo dado àqueles que não deveriam ser dado. Vemos o direito sendo dado a pessoas que vivem ou têm ensinado, em nome de uma sociedade moderna, a viver uma degradação moral. Nós temos visto tantas coisas terríveis acontecendo nesse tempo. Será o que tem acontecido? Será por que as coisas têm caminhado dessa maneira? Nós vemos jovens, uma juventude totalmente desnorteada, enveredando por vários tipos de caminhos, como a droga, como o sexo ilícito, como a prostituição, a depravação, a gravidez indesejada, a morte precoce, enfim. Nós vemos jovens entrando por caminhos estranhos, através da internet, mutilando o seu próprio corpo, fazendo tantas coisas. Nós vemos idosos sendo desrespeitados, quando na verdade deveriam ser cuidados, deveriam ser amados, por terem lutado e trabalhado. Nós vemos pais sendo ridicularizados, expostos à vergonha por causa de seus filhos e filhas, sendo desonrados ao invés de serem honrados. Nós vemos filhos e filhas se levantando contra aqueles que um dia cuidaram deles, fizeram o melhor para eles, deram o melhor para eles, que passaram noites em claro por eles. Nós vemos esses mesmos pais sendo afrontados por seus filhos, sendo agredidos por seus filhos, e não somente verbal, e alguns até sendo mortos. Nós vemos isso todos os dias na mídia. Esse tipo de informação chega para a gente em todo o tempo. Casos muito semelhantes uns aos outros, casos muito parecidos uns com os outros, a nível nacional e a nível internacional. Nós vemos a família, que é a base da sociedade, sendo desintegrada em nome de uma falsa afirmativa, de ideias absurdas e imorais, como traição e tantas outras coisas. Nós vemos pessoas que deveriam ser protetoras de seus filhos, filhas, esposas, acabando com a sua própria família. Como foi o caso que a gente viu aí há poucos dias atrás, que aconteceu aqui em Santa Catarina, em Cordilheira Alta, onde um pai matou a mulher, a filha e matou mais alguns da família. Nós vemos pessoas que, por não negarem a sua fé em Cristo, são sequestradas por radicais religiosos cegos que tentam impor a sua fé a qualquer custo, ou sentenciando aqueles que se opõem à morte. Nós vemos pessoas dando cabo à sua própria vida por causa do vazio que sentem, por causa dos planos frustrados, por causa de relacionamentos destruídos, de sonhos não alcançados, aceitando viver, inclusive, ou conviver com a própria depressão. Nós vemos pessoas que, mesmo aparentemente tendo uma vida boa, aparentemente tendo uma vida feliz, tendo seus bens, sendo realizada no casamento, sendo realizada na vida profissional, conhecendo vários lugares, talvez países, elas se sentem sozinhas no meio da multidão, se sentem angustiadas, se sentem vazias, mesmo muitas vezes, inclusive, fazendo parte de algum tipo de religião, seja cristão ou não, elas são religiosas.
contudo, chegam à conclusão que ainda falta alguma coisa, porque se sentem vazias, mas não entendem porque mesmo tendo tudo, se sentem como se não tivessem nada. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que o vazio permanece vivo dentro das pessoas. E nada consegue preencher. Nada. A humanidade, ela está perdida. O que tem acontecido? Por quê? O que tem causado tudo isso? Por que nesses últimos tempos as coisas ruins têm sobressaído? A palavra tem se cumprido, é verdade, a palavra ela tem que se cumprir, o fim de tudo se aproxima e a volta de Cristo é iminente, não tem como esconder isso. Mas a humanidade, ela está vazia, está caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus. E o pior, sem volta atrás. Você diz, mas vai melhorar. Vai melhorar. Será que vai melhorar? O que a palavra de Deus declara? 2 Coríntios, capítulo 4, verso número 4, diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe solução. Existe solução para o ser humano. Lamentavelmente, muitos não conseguem perceber, muitos não conseguem enxergar a verdade. E diante disso, algumas sugestões são dadas. Faça isso, isso aqui vai ser bom. Faça aquilo, aquilo lá vai ser bom. Entre por aqui, vai ser muito bom se você entrar por aqui. Não. Vai por lá, porque vai ser muito bom você entrar por lá. Aqui é melhor, assim é melhor, essa é a melhor maneira, esse é o melhor caminho. Atalhos que são oferecidos todos os dias à humanidade. E, lamentavelmente, muitos, depois de procurarem solução em tantos atalhos, acabam desistindo da própria vida. Meu querido, existe solução. Tem como, as coisas na sua vida, elas podem sim. Existe alguém que pode transformar, existe alguém que pode dar paz, existe alguém que pode preencher, somente Ele pode preencher esse vazio. Não é uma religião, não é um governo. Eu conheci um senhor aqui na cidade, que a gente conversando um dia não, já várias vezes conversando, ele repete a mesma coisa. Falei, vamos fazer uma visita pra gente. Ele falou, eu já fui isso, já fui cristão, já fui não sei o quê, já fui não sei o quê. Agora eu não sou nada. Como se o ser humano fosse autossuficiente. Agora eu não sou nada. Me ofereceram isso, me falaram disso, me falaram daquilo. Atalhos. A boa notícia diante de tudo isso é que você que está aqui hoje pode sair definitivamente desta situação que você se encontra, tendo paz, alegria
e vida eterna. Alguns dizem, você precisa de uma religião. Não, você não precisa de uma religião. Você precisa de alguém. E não de uma religião simplesmente. Todos os caminhos levam a Deus. Não, nem todos os caminhos levam a Deus. Existe um único caminho que leva a Deus. Existe um único caminho capaz de transformar totalmente a sua vida. A solução não está simplesmente em desejar o bem. Às vezes a gente conversa com pessoas, dizem assim, não, eu não preciso, porque eu desejo sempre o melhor para as pessoas. Eu desejo sempre o bem para as pessoas. Parabéns. Você deve desejar o bem para as pessoas. Nós temos que desejar, temos que abençoar as pessoas. Temos que procurar ajudar as pessoas. Mas isso não é suficiente para resolver o nosso problema diante de Deus. Você quer saber qual é a solução? João capítulo 8, verso número 32. João capítulo 8. Eu não estou falando de fórmula mágica, não existe isso. A solução está em João capítulo 8, verso 32, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36, diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 14, verso número 6, diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus é que há a solução. Somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a verdade, somente Jesus é a vida, somente através de Jesus é que nós somos livres, somente Ele pode nos libertar. Diante de tanta agitação a nível mundial, diante de tanta falta de amor, por causa do pecado, que foi, aliás, a causa da separação entre o homem e Deus, o Evangelho oferece ao ser humano, com base na cruz de Cristo, uma bênção tremenda de sermos justificados e poder, a partir daí, ser morada do Espírito Santo de Deus. Jesus é a solução. Jesus é a solução para todos os problemas. Jesus, Ele é o nosso único e verdadeiro amigo. E uma vez que o convidamos, quando um dia o convidamos a entrar, o convidamos a cear conosco, a viver em nós, a habitar em nós, Ele passou a caminhar conosco. Porque eu convidei, você convidou, um dia convidamos Ele a entrar, e Ele entrou e Ele permanece conosco, através do seu Espírito, e assim estaremos até que Ele venha. Esse nosso amigo, que se chama Jesus, que é o único que pode dar solução, nos conduzir a lugares seguros, é o mesmo que diz, ainda que você passe por tribulações e adversidades, ainda que passe por aflições, Ele diz, olha, eu passo contigo. Você não passa sozinho. João capítulo 16, verso 33 diz, tenho-vos dito isso, para que tenhais paz em mim, Jesus falando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluias. Salmos 23, verso número 4, o salmista faz uma declaração tremenda desse Deus que é presente em nossas vidas, dizendo o seguinte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, aleluias. Esse é o Deus presente, esse é o Deus que a humanidade precisa conhecer. Cristo é a solução para a humanidade perdida.
quando recebemos Ele em nossas vidas, como nosso Senhor e único Salvador, passamos a agir diferentes, passamos a falar diferentes. Isso vai acontecendo automaticamente à medida que procuramos conhecer o Senhor, à medida que estreitamos o nosso relacionamento com Ele, Ele vai se revelando a nós. O desejo do coração de Deus é que todo homem, que toda mulher venha ao conhecimento da verdade, venha ao conhecimento da solução que se chama Cristo. Hebreus capítulo 4, verso número 7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor, Ele fala conosco. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor fala comigo nessa noite. Há esperança, há saída e há salvação. O que a humanidade precisa é somente uma coisa. A humanidade, ela precisa crer. Crer. A humanidade precisa crer. Crer em Jesus. Na passagem do carcereiro de Filipe, lá em Atos, capítulo 16, nós vemos um fato extraordinário acontecendo. Nós vemos que Paulo e Silas tinham sido lançados na prisão, porque Deus, por meio deles, estava fazendo coisas tremendas, e são lançados no cárcere interior. A palavra diz que, enquanto eles estavam lá presos, eles louvavam a Deus, eles cantavam, eles oravam, e diz a palavra que, à meia-noite, acontece um tremor, acontece um terremoto, e as portas daquele lugar, cheio de presos ali, elas se abrem. E quando as portas se abrem, o carcereiro, desesperado, porque ele era responsável por aqueles que estavam presos, e se aqueles presos fugissem, ele iria responder com a própria vida, assim era a lei. Ele, com medo e pensando no pior que poderia acontecer, ele pega e tenta contra a sua própria vida. Tenta dar cabo à sua própria vida. E Paulo, percebendo aquilo, diz a palavra que ele fala de maneira forte, ele grita: rapaz, não faça mal nenhum, não faça isso. Nós todos estamos aqui, ninguém saiu, ninguém fugiu, todos nós permanecemos no mesmo lugar. E diz a palavra que aquele homem, então, com tremor, chega para eles e pergunta: o que é necessário? O que é necessário para que eu seja salvo? E o apóstolo Paulo, então, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E foi tão tremendo que aquele homem, ele creu, ele recebeu Jesus naquele momento, e diz a palavra que Paulo e Silas, Paulo pregou para a sua família também, toda a sua família foi salva e foram batizados. Tiveram suas vidas totalmente transformadas. É necessário somente crer. Somente crer. Eu finalizo dizendo o seguinte: você pode voltar para sua casa hoje totalmente transformado ou transformada pelo poder da palavra de Deus. Ou não. O Evangelho, na verdade, ele não é um amuleto. O Evangelho, ele fala de um grande amor, de um Deus totalmente santo, que entregou o seu melhor, entregou o seu Filho para morrer no lugar que era meu, para morrer no lugar que era nosso, para morrer por toda a humanidade totalmente perdida e desviada do Senhor. João capítulo 3, verso 16, o texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa noite é noite de transformação. Podemos ser libertos, podendo ser libertos de uma vida de pecado, de opressão, de depressão, de angústia, de solidão, que bate todos os dias à porta da sua vida. Jesus hoje ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer transformar totalmente a sua vida. A solução então está em Jesus. A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro ele faz uma afirmativa tremenda quando ele diz isso. Em Romanos, no capítulo 10, verso de número 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus é a solução para esse mundo perdido. Jesus é a solução para essa humanidade. Diante de tantas coisas, diante de tantos atalhos que são oferecidos, diante de tantas oportunidades, de tantas coisas que são oferecidas, nessa noite, nós apresentamos Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir a você que se coloque de pé. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. É necessário crer e confessar isso, dizendo: eu creio, eu recebo na minha vida Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu não quero mais viver da maneira como eu tenho vivido. Eu quero que esse vazio seja preenchido. Esse vazio tem o tamanho de Jesus. Somente Ele pode preencher. Somente Ele pode te dar paz, não algo momentâneo, mas algo eterno, uma paz eterna. Somente Jesus. Somente através dele temos acesso a Deus. Ao contrário de que muitos pensam, a morte não é o fim, mas o início de uma eternidade com Deus ou totalmente longe de Deus. Sem choro, sem vela, sem poder voltar atrás, não há como. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo de Deus. Chegará o momento que todos nós vamos estar diante do Senhor. Nós sabemos que o amor é fundamental a Deus, ao próximo. Que nós, como homens e mulheres, que um dia tiveram um encontro com o Senhor, temos que viver a prática desse evangelho, ajudando também os menos favorecidos, ajudando aqueles que precisam. Mas isso não é o suficiente. O suficiente, o mais importante, é quando você diz: eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e único
Salvador. Não é uma religião, mas é Jesus. Essa noite, Jesus ele te convida, porque Ele quer transformar você. Ele quer encher o teu coração de alegria. Ele quer te encher de paz. Ele não quer que você se sinta vazio, mas Ele quer encher você da presença dEle. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, aleluias. Ele é um Deus que tem alegria em nos abraçar. Ele não quer que vivamos uma vida angustiada, mas Ele quer que venhamos experimentar dessa alegria no Espírito. Ele quer que venhamos viver a alegria, sabendo que mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, às adversidades que venhamos passar aqui nesta terra, esse lugar é um lugar de passagem, porque Ele tem preparado para nós, para todos aqueles que o amam, um lugar muito melhor. Ele é a solução para este mundo perdido. Talvez você que faz parte dessa igreja ou de outra, entendeu nesta noite que algumas coisas precisam ser deixadas no altar de Deus. Você não tem que viver a sua vida carregando depressão, angústia. Você não tem que viver a sua vida carregando coisas que só trazem opressão ao seu coração. Você não tem que viver a vida com ansiedade. Você não tem que viver a vida carregando uma amargura, tristeza. Você pode deixar tudo isso no altar de Deus se você quiser hoje. Ele pode te dar muita alegria, muita paz e te dar a certeza de que mesmo você, sozinho ou sozinha, entre parênteses, sozinho, sozinha, na verdade estará sempre acompanhado por Ele. O cristão, ele precisa saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Que todos passamos por situações difíceis, por adversidades, mas nós temos um Deus poderoso, incomparável, grande, tremendo, que está conosco em todo o tempo, disposto a derramar em nossas vidas a alegria, aleluias. A solução está em Jesus. Para você, crente, e para você que ainda não se entregou ao Senhor. A solução se chama Cristo, mas a decisão é sua. Se você quer voltar para casa com essas tralhas, com essas coisas que só trazem tristeza ao teu coração, você pode voltar. Mas se nessa noite você quer que Deus Ele venha entrar, se você quer que Deus Ele carregue isso, se você está cansado ou cansada de carregar isso, o Senhor nessa noite Ele quer
tirar isso de você e quer fazer-te caminhar em novidade de vida. Quer fazer-te caminhar em novidade de vida. Não mais com angústias, não mais com tristezas, não mais com a cabeça baixa, mas com a cabeça erguida, sabendo que há um Deus que é presente em sua vida, aleluias, e que dá paz e alegria no Espírito. Se você quer voltar com essas angústias, essas coisas, essas tristezas, essa depressão, essa opressão, esse sentimento de solidão, você pode voltar, mas se você não quer, eu te convido, o Senhor te convida a deixar no altar dele nessa noite. Se você quer deixar no altar dele, vem aqui em nome de Jesus. A solução se chama Jesus. A solução se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Somente Jesus. Você está aqui na frente com um ato de fé, dizendo: Deus, eu me despojo hoje, eu quero me despojar hoje de tudo aquilo que até agora tem sido um